Tenebreiros e tenebreiras, você está aí, eu estou aqui e esse é o Café com Tenébrio. Se você, se você caiu de gaiato nesse canal e não sabe o que é esse Café com Tenébrio, calma, calma. Fica assistindo aqui, se inscreva no canal, deixa um comentário e veja o que é o Tenébrio, o que são animais exóticos e o que é todo esse monte de vídeo que vem falando sobre Tenebro Molito, Gigante, Baratas, Black Soul, blá, 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 blá. Mandar um abraço para todos aqueles que estão se inscrevendo no canal e todos aqueles que estão comentando aqui. Logo, logo vou ler alguns comentários. Muito importante ali os comentários. Pessoal que é, seguiu as dicas do canal, tá com bastante tenebro, tá contente, é fiel, deixa like. Eu tenho muito que agradecer a vocês, que vocês são minha força para estar aqui também. Embora eu sou teimoso também. Ô, pessoal, hoje nós vamos ver uma coisa bem legal aqui depois do jabazão aqui. Nós vamos ver um negócio bem legal que é sobre, olha só, tenébrio, insetos para papagaio, periquitos em geral. Eu tenho alguns criadores de periquitos aqui, vários tipos de periquitos, que eles não, porque esses aí não necessitam de inseto. Então eu peguei uma matéria top de um pessoal americano de fora que cria papagaios, vários tipos de passarinhos de periquito, periquitos em geral e papagaios. Vão dar um nome aqui de vários aqui e vocês vão ver, olha só o que esses caras estudam, o que esses caras aprendem observando o bicho tanto na natureza como em cativeiro. É inacreditável. Para você que quer saber sobre a maior empresa e produtora hoje de tenebro gigante aqui do sul do país, é o nosso amigo Ricardo da Proceto, que vem fazendo um excelente trabalho e vem trazendo aí um inseto de qualidade com uma alimentação de qualidade. O telefone dele está aqui embaixo, só procurar ele e diz que você viu aqui no Café com Tenebro, que é muito importante. Aí, aqui está a deixa, aqui está a deixa. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado vocês. E vamos seguir aqui então com a top da reportagem, os vídeos que eu abaixei e escolhi. Foi bastante trabalho fazer isso aqui, tá? Não pensa que eu peguei os vídeos pronto e eu preparei assim, de uma hora para outra, não. Foi bem trabalhoso. E eu espero que vocês gostem do que eu vou apresentar aqui, que é bem importante para o canal, importante para você ter essas informações. É muito bom a gente saber que o Tenebro está chegando tão longe e o tanto que ele faz bem aos animais exóticos e aos animais que os criadores criam, que eles precisam saber disso. Então, isso aqui é uma informação básica para você ter que aprender sobre isso. Valeu, meus queridos. Um abraço para vocês e fica aí com a linda reportagem que eu preparei para vocês. Valeu? Existem numerosos relatos sobre papagaios selvagens comendo insetos, mas muito poucos indicam as espécies de insetos. Alguns dos que o fazem estão listados na tabela 1. A maioria dos relatórios apenas afirma que eles pegam insetos e pronto. Eu suspeito que a maioria dos papagaios, assim como meus caiques, Pionites spp, gostam muito de insetos, pois a comida e os insetos provavelmente constituem uma das fontes mais importantes de proteína para papagaios selvagens. Nossas galinhas e perus domésticos precisam de aminoácidos essenciais e os papagaios provavelmente também. Esses aminoácidos estão geralmente mais facilmente disponíveis nas proteínas sintetizadas pelos animais do que nas sintetizadas pelas plantas. Embora os papagaios selvagens não comam animais grandes, exceto talvez alguma carniça ocasional, eles às vezes comem caracóis, aranhas e pequenos crustáceos.
mas os insetos são provavelmente a principal fonte de proteína animal. Alguns papagaios, como os papagaios selvagens de Meyer, Poicephalus meyeri, que são bem conhecidos por necessitarem de insetos em sua dieta e mudam para uma dieta predominantemente de larvas de insetos durante a época de reprodução, quando estão criando filhotes. Este também pode ser o caso da criação de calopsitas, periquitos e periquitos quaquer. Na natureza. No entanto, suspeito que a única ocasião em que a maioria dos proprietários de papagaios de estimação fornece um inseto vivo é quando inadvertidamente alimentam as 4 larvas de mariposas presentes nas sementes infestadas. Os alimentos para insetos não são frequentemente abordados pelos avicultores, mas os papagaios de estimação claramente têm desejo por eles. Aqui tento mesclar o que sabemos sobre os papagaios que os procuram na natureza e como podemos ajudar a satisfazer os desejos de nossos papagaios companheiros. Por conveniência, dividi os insetos em 2 grupos. Este primeiro grupo são aqueles que passam por um estágio de crescimento larval, os insetos homometabólicos. O segundo grupo são aqueles que eclodem de seus ovos como formachem. Miniatura que se assemelham aproximadamente à aparência de suas formas. Adultas, os insetos hemimetábolos. Os insetos homometabólicos. Os insetos homometabólicos eclodem de seus ovos como larvas que crescem por meio de uma série de mudas até quase o tamanho adulto e então formam casulos em torno de si mesmos, nos quais se transformam em uma forma adulta que parece completamente diferente. Exemplos destes são larvas de farinha, borboletas, abelhas e formigas. Uma rápida olhada na tabela 1 sugere que os papagaios selvagens têm uma preferência marcante por larvas de insetos, embora possa ser que os ornitólogos possam observá-los mais facilmente capturando e comendo as larvas que se movem lentamente do que capturando e comendo as formas de insetos mais móveis. Como observado acima, as larvas de insetos parecem ser críticas para a reprodução dos papagaios de Meyer. No entanto, larvas de espécies desconhecidas também foram encontradas nos estômagos da arara de asa bronze, P. devillei, e da arara de testa de pêssego, Aratinga áurea. Em alguns casos, os papagaios podem ingerir insetos que infestam as frutas que comem. Isto é suspeito no caso das larvas de insectos encontradas nas culturas da conure pintada, Pirrura picta, contudo, dado que alguns papagaios selvagens foram observados coletando larvas propositalmente, esta visão deve ser encarada com ceticismo. Uma das habilidades que alguns papagaios selvagens dominam é encontrar larvas onde elas se escondem. As larvas se escondem nas galhas, sob a casca das árvores, nos casulos e nas frutas. Uma lista de papagaios que aprenderam a extrair larvas apenas das galhas das folhas das plantas é apresentada na tabela 2. Esses papagaios geralmente colhem a folha da árvore, extraem a larva da galha e depois deixam cair a galha e a folha no chão. Além de se alimentar das larvas encontradas nas galhas das folhas, a arara austral, Henicognathus ferrugineus, extrai as larvas de Nemonichidae, Coleoptera. Das pinhas machos do pinheiro chileno, Araucaria araucana, enquanto o papagaio com chifres Eunificus cornutus arranca a casca das árvores, presumivelmente em busca de insetos. Relata-se que a Amazônia de cauda vermelha, Amazon brasiliensis, extrai pupas das velhas cápsulas de sementes de tibolchina ou sericeia, bem como as larvas e o exsudato leitoso e gelatinoso deste inseto no fruto da palmeira Athaleia dubia. Na África do Sul, Perrin observou que o papagaio selvagem do Cabo, Poicephalus robustus, se alimentava das lagartas penduradas nas árvores de acácia, Podocarpus spp, e o periquito quaquer, Myopsita monachus, faz o mesmo com as lagartas da mariposa Oiketicus platensis 48. Infelizmente, a identificação da maioria destes insetos é desconhecida. Relatos de papagaios selvagens extraindo larvas de galas de plantas. Pintas gêmeas, Euxistospisa dibovski, bico de cera de bochecha preta, Estrio de Eritononotis, e granadeiros roxos, Uraeginthus antinogaster. Essas aves desenvolveram dificuldade respiratória, paralisia das pernas e pés e outros sinais clínicos. A toxina os afetou por várias horas antes de se recuperarem.
Portanto, embora seja possível alimentar insetos coletados ao ar livre, é necessário ter algum cuidado. A maioria das larvas de insetos que os avicultores alimentam seus papagaios são cultivadas e estão disponíveis para compra. A escolha mais frequente é a minhoca porque são mais fáceis de cultivar e estão prontamente disponíveis. No entanto, existem outras opções, talvez melhores, incluindo supervermes. Larvas de cera, larvas de besouro do arroz, bichos da seda e larvas sopradas. Tenébrios são larvas de besouros escuros. Os primeiros avicultores alimentavam as suas aves com larvas de farinha e esta prática continua. As mais frequentemente encontradas são as larvas de tenebrio molitor. Ocasionalmente é possível encontrar mini-larvas da farinha, larvas de tenebrio obscura. Ambos são seguros para alimentar pássaros e estão até nos cardápios de alguns restaurantes da moda que atendem gourmands aventureiros. Marco Polo pode ter sido um dos primeiros a utilizá-los como alimento para aves em cativeiro. Diz a lenda que ele trouxe vários pares de chapins rio, provavelmente Leiothrix lutea, de volta com ele em sua viagem. Para imitar o que os papagaios fazem na natureza, alguns avicultores coletam insetos e suas larvas na natureza. O primeiro avicultor inglês W.T. Green recomendou cockchafers, um besouro do gênero Melolonta, para a cacatua de Goff, cacatua goffniana, quando eles têm filhotes no ninho. Presumivelmente, ele alimentou o besouro e não a larva, já que a larva vive no solo e só emerge a cada poucos anos para se metamorfosear no besouro. Descobri que meus caiques gostam das larvas do mamão FY, Toxotripana curvicauda, que infestaram os frutos dos mamoeiros da minha casa, mas eles só os pegaram depois que eu os lavei com água. As larvas da mariposa, Sidia pomonella, que infesta maçãs e outras frutas também podem ser adequadas, mas nunca tive oportunidade de alimentá-las. 10º, há o relato de uma pessoa que rotineiramente alimentava seus pássaros com o lagarta verde comum. No entanto, em uma ocasião, ela reuniu alguns que se alimentavam de uma azaleia e os alimentou com várias espécies que não eram papagaios, incluindo o papagaio de Dibowski. Para casa e ficou angustiado quando eles começaram a se sair mal. 10 notou que os biscoitos do navio estavam infestados de larvas de farinha. Depois que ele deu comida aos peitos, eles voltaram à saúde plena. Alguns avicultores têm reservas em alimentar pequenos bichos de farinha, comedores de sementes e até papagaios com larvas de farinha. Eles consideram as larvas de farinha como larvas de pele dura e acreditam que sua pele é um desafio para o sistema digestivo da ave. Além disso, como observa Low, poucos papagaios gostam deles e essa tem sido minha experiência com meus caiques, Pionites spp. Devido à dureza de sua pelagem, você deve tentar alimentá-los após a muda. Você pode saber quando eles mudaram recentemente porque são esbranquiçados ou mais macios. Você também pode torná-los mais palatáveis escaldando-os. Os avicultores recomendaram alimentá-los com cacatuas palmeiras, Proboscis aterrimus, cacatuas pretas, Calyptorhynchus spp, cacatuas brilhantes. Papagaios, Prosopeia spp, pombinhos abicianos, Agapornis taranta, e até mesmo Loriquea de Stella, Charmosina papoucetelai, quando essas espécies estão criando filhotes. Se você encontrar pássaros como eles, poderá facilmente produzir suas próprias larvas de farinha. Você precisa de uma caixa que possa lacrar para que as larvas e os besouros não possam escapar, mas que ainda tenha ventilação adequada. Coloque cerca de 2,5 centímetros de farinha no fundo da caixa. A refeição pode ser qualquer produto de origem de grãos, como trigo moído grosseiramente, farelo, farinha de aveia, farinha de frango ou até mesmo cereal matinal. Desadicione uma fonte de umidade, como batata cortada, maçã ou cenoura, e algumas larvas de farinha vivas. Coloque um pedaço de pano sobre a refeição e coloque a caixa em local escuro. Permita que as larvas de farinha se metamorfosem em besouros e deixe-as botar seus ovos. Após a eclosão dos ovos, você pode coletar as larvas de farinha conforme necessário. Com o tempo, você terá um suprimento interminável de larvas de farinha.
Claro, você precisa reabastecer a refeição e a fonte de umidade de vez em quando. Se não quiser cultivar suas próprias larvas de farinha, você pode comprá-las. Você pode encontrar animais vivos em algumas lojas de animais, especialmente aquelas que atendem a répteis, e online. Você também pode comprar vermes mortos. Eu os vi à venda em algumas lojas de animais, lojas que vendem sementes destinadas a. As larvas de farinha sugerem que elas podem ser tratadas de forma semelhante. Eles são frequentemente usados como alimento para répteis de estimação e podem ser obtidos em lojas que atendem a répteis. Sua cultura é semelhante à da larva da farinha, entretanto, para propagá-los, você deve mover o verme para um recipiente novo ou ele não completará sua metamorfose na forma de besouro. O besouro do arroz, Tribolium confusum, é mais uma espécie de besouro escuro. As pessoas também o chamam de quatro besouros confusos. Isso ocorre porque as pessoas costumam confundi-lo com o besouro vermelho 4. Assim como as larvas de farinha, elas estão disponíveis comercialmente como alimento vivo para anfíbios e répteis, mas você também pode alimentar seu papagaio com besouros e suas larvas. Para manter esse besouro contido, você precisa usar uma tela de malha fina em sua caixa de cultura, já que o besouro é bem pequeno. Caso contrário, sua cultura é semelhante a alimentadores de pássaros ao ar livre e até mesmo em algumas grandes lojas de artigos doncelsatricals. De farinha. Este besouro causa imensos danos comerciais aos produtos como meus caiques não aceitavam nem larvas vivas, não tentei alimentar as mortas. Alimentares ricos em amido armazenados. Embora seja fácil de cultivar, ele infestará prontamente quase todos os alimentos ricos em amido armazenados, desde macarrão até arroz. Por esse motivo, você pode evitar o cultivo dessa larva. Tenebros gigantes são semelhantes às larvas de farinha, mas maiores. São larvas de uma espécie diferente de besouro negro, Zophobas morio. Embora eu não tenha encontrado referências relacionadas a alimentá-los com papagaios, sua semelhança. Mariposas de ferine. Existem duas espécies de mariposas que frequentemente infestam as sementes com que alimentamos nossos papagaios, a mariposa indiana, Plodia interpunctella, e a mariposa mediterrânea, Anagasta cuniella. A maior parte das sementes que comprei recentemente, entretanto, não está mais infestada. Os fornecedores destes produtos aprenderam a controlar estas infestações, alguns adicionando a bactéria Bacillus thuringiensis cujos esporos infectam e matam um amplo espectro de larvas de insectos. Ter essas mariposas voando pela casa é desagradável, entretanto, os papagaios gostam muito de suas larvas. Quando tomei cuidado e retirei as larvas e as entreguei aos meus caiques, eles ficaram muito agradecidos. Até mesmo meus criadores capturados na natureza, que normalmente tentavam me morder sempre que podiam, vinham para o lado de sua gaiola e gentilmente tiravam até mesmo as menores larvas de meus dedos. Existem vários produtos vendidos para o controle dessas mariposas, incluindo atrativos de feromônios em combinação com placas adesivas. As pessoas geralmente não cultivam essa mariposa propositalmente, mas como sua larva se alimenta da semente que normalmente alimentamos os papagaios, eles são completamente seguros para alimentá-los. Os avicultores alimentam duas espécies diferentes de lagartas, a lagarta maior, Galeria melonella, e a lagarta menor, a Choroia grisella. A lagarta menor tem cerca de metade do comprimento da lagarta maior. Ambas são as principais pragas das colmeias domésticas. Os avicultores tendem a preferir alimentar minhocas porque elas têm corpos moles, e os papagaios geralmente as preferem às larvas. Deferine de corpo duro. Alimentei meus caiques com minhocas durante a época de reprodução e posso garantir que elas são preferidas às larvas de farinha. Holmes alimentava seus filhotes de papagaio figo, Psittaculirostris sp, com minhocas como fonte de proteína, mas depois mudava para minhocas mais econômicas à medida que envelheciam. Assim como as larvas de farinha, geralmente você pode comprá-las em lojas que atendem a répteis. Você também pode cultivar seus próprios vermes.
Karsten recomenda criá-los em uma caixa bem ventilada da qual a mariposa não possa escapar, usando um meio contendo starter de aves, 5 partes, cereal infantil, 2 partes, farelo de trigo, 2 partes, e germen de trigo, 1 parte, misturado com mel. 3 partes. Isto é aquecido a cerca de 35 graus Celsius para fazer uma mistura quebradiça. Um pouco de glicerina pode ser adicionada para dar ao meio uma qualidade mais úmida. A temperatura ideal para as minhocas é entre 27 e 29 graus Celsius. Karsten também alimentou seus pássaros com as pupas. Ele os prepararia removendo a larva metamorfoseada do casulo que ela havia tecido sobre si mesma. Isso pode consumir muito tempo, mas seu objetivo principal era alimentar softios como os robins de Pequim. Leiotrix lutea, que não tem habilidade para fazer isso. Para alimentar um pouco de carne. De fato, há relatos de botulismo em aves selvagens devido à ingestão de larvas sopradas. Apesar destes avisos, alguns avicultores continuam a alimentar larvas, especificamente as do baiacu, que podem ser criadas de uma forma que reduza a probabilidade de botulismo. Existem várias espécies que você pode cultivar facilmente.